Abram os ouvidos e o coração. Sejam muito bem-vindos ao Dupla Escuta, um espaço para ouvir, refletir e praticar o Evangelho. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu tenho uma formação em teologia. No final da minha graduação, tive que fazer aquele famoso e temido TCC, o trabalho de conclusão de curso. E foi uma luta para poder achar o tema desse trabalho, porque a gente vê muita coisa e são muitas matérias e, vai por mim. Não é nada fácil escolher um tema específico e escrever sobre ele. Eu mudei de tema umas 2 vezes. Primeiro eu queria escrever alguma coisa relacionada à área de teologia filosófica, porque eu gostei muito das matérias de filosofia, mas eu não tinha repertório nenhum para isso. Tinha pouquíssimo contato com a filosofia e quase não tinha lido livro nenhum sobre o tema. Então resolvi mudar. A partir daí, passei a pesquisar na área de missiologia, que fala de temas relativos a missões, campo missionário, evangelismo e tal. Apesar de eu gostar do tema, tive muita dificuldade de desenvolver alguma coisa. É difícil você pegar um tema prático e desenvolver uma teoria com o rigor que a academia exige. Então, mudei novamente. Meu orientador conversou comigo e disse para eu procurar um tema simples que eu pudesse basear minha escrita em um livro que já tivesse lido. A partir daqui, as coisas ficaram um pouco mais simples. Veja bem, eu disse mais simples, não mais fácil. Decidi recorrer a um livro clássico da literatura cristã evangelical, cujo autor é academicamente espetacular no meu ponto de vista, né? Eu estou falando aqui de Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Apesar do nome puro e simples, essa obra é bem complexa no que diz respeito ao desenvolvimento dos argumentos, mas era exatamente disso que eu precisava. Então, me concentrei nesse tema, resolvi falar sobre os fundamentos da fé em uma abordagem segundo C.S. Lewis. A pergunta que eu precisava responder é: no que acreditam os cristãos? À primeira vista, parece que é uma pergunta simples de se responder, né? Pois bem, também pensei que fosse. Até me deparar com algumas dificuldades. Por exemplo, a pesquisa realizada pelo IBGE no censo de 2010 mostrou que o Brasil é um país majoritariamente cristão, abrangendo 86% dos brasileiros, sendo 64% católicos e 22% evangélicos. Só que o cristianismo no Brasil, além de se dividir entre católicos e evangélicos, ainda apresenta uma subdivisão nessas categorias, sendo os católicos divididos em apostólicos romanos, apostólicos brasileiros e ortodoxos. Os evangélicos se dividem entre os missionários, os pentecostais e os não determinados. As divisões dos evangélicos ainda se submetem a uma outra divisão, que são os tipos de igreja. Então são 7 igrejas missionárias e 12 igrejas pentecostais. Lembrando que esses números são do IBGE de 2010. Então, diante desses dados apresentados, é possível perceber que o cristianismo, além de ser uma religião de enormes proporções, também se caracteriza pela grande diversificação das muitas denominações existentes. E por que o cristianismo é tão dividido? Segundo C.S. Lewis, as questões que dividem os cristãos entre si muitas vezes envolvem pontos de alta teologia ou mesmo história eclesiástica. Por exemplo, a infindável discussão a respeito da soteriologia, que é a doutrina da salvação, calvinista, contra a soteriologia arminiana, que desde o século XVII, iniciada no Sínodo de Dort, vem sendo debatida, porém sem chegar a nenhuma conclusão definitiva. Nessa perspectiva, diante desse grandioso número de cristãos espalhados sobre as muitas denominações dessa religião, talvez tenha necessidade de discutir quais são os pontos centrais que fundamentam a fé cristã. Será que existe aquelas crenças que são em comum a todos esses cristãos? Será que essas muitas igrejas que se dizem cristãs têm uma crença fundamental, isto é, uma crença em comum? Foi essa pergunta que eu tentei responder com a ajuda do C.S. Lewis. É claro que eu não consigo, em um episódio, dissecar meu trabalho de pesquisa e trazer aqui todos os argumentos que utilizei para dizer quais são os pontos fundamentais da fé cristã, mas eu gostaria de me debruçar com vocês sobre um ponto específico, que é a crença central do cristianismo. Qual é a crença central do cristianismo? É isso que tentaremos responder a partir de agora. Bom, todos nós sabemos que a crença central do cristianismo é que, de alguma forma, a morte de Jesus colocou a humanidade em ordem com Deus, permitindo assim um novo começo. Essa é a resposta de Lewis e de todos os cristãos, independente de denominação, acredito eu, né? Mas a pergunta intrigante dentro desse tema é: como
que a morte de Jesus nos reconciliou com Deus. Como os cristãos explicam o efeito que esse ato divino causa na humanidade? Já adianto que é praticamente impossível encontrar uma resposta absoluta e analítica para essa pergunta. Contudo, há muitas metáforas que nos ajudam a compreender como isso se dá, então eu quero destacar 3. A primeira metáfora é a da expiação. Os primeiros cristãos estavam muito familiarizados com o ritual judaico de expiação dos pecados, conforme descrito lá em Levítico, capítulo 16. Esse sistema de sacrifício bem conhecido passou a ser um modelo para compreender o que significava a morte de Jesus. Assim como no ritual da expiação, Jesus foi apresentado como cordeiro a ser sacrificado para a expiação dos pecados do povo. Não apenas isso, mas também representou a figura do bode, que leva o pecado do povo para fora do arraial, já que Jesus foi levado para fora da cidade, no Gólgota, para ser crucificado. Uma outra metáfora é o que chamamos de adunação. Já no início do cristianismo se começa a compreender a morte de Jesus por meio da adunação, isto é, um meio pelo qual se fizera reparação do pecado. A questão aqui é um pouco mais profunda que a ideia de expiação simplesmente. Enquanto que na expiação o foco é o sacrifício para redimir o pecador, na adunação o foco está na reconciliação com Deus, ou seja, a morte e ressurreição de Jesus foi capaz de não somente nos purificar dos pecados, mas também de nos reconciliar com Deus, trazer paz e harmonia para o relacionamento da humanidade com Deus. Dentro dessa ideia de adunação, a encarnação de Jesus tem um fator muito importante, pois se destaca o fato de Jesus ter passado pelos sofrimentos inerentes à humanidade justamente por ele mesmo ser homem, ser humano. É isso que diz o autor de Hebreus. Com efeito, eu estou citando aqui Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e o capítulo 5, versículos de 8 a 9. Com efeito, não temos sumo sacerdote incapaz de compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. E embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento, e levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna. Diante de um mundo mau, pecaminoso e sofredor, Jesus, como Filho de Deus que se encarnou, passou pelo sofrimento humano, enfrentou a tentação, sentiu na pele a intensa angústia do homem retratada, principalmente em seu grito de desespero na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Para os cristãos, a cruz diz exatamente isso, que Deus não está alheio à experiência do abandono e do desespero próprios do ser humano. Ele não apenas entra nesse sofrimento, mas também o transforma, oferecendo perdão, redenção e reconciliação. Uma outra forma de compreender a morte de Jesus e seus efeitos é pela metáfora jurídica. Essa ideia surge com Anselmo de Cantuária lá no século XI. Para Anselmo, Deus salva o homem de uma forma que é totalmente consistente com o caráter da justiça de Deus. Essa metáfora, então, relaciona a morte de Jesus com a justiça de Deus. Apesar de ser uma ideia que surgiu no século XI, seu desenvolvimento se deu a partir do século XVI, por causa de novas leis que estavam surgindo na época. O modelo mais conhecido dessa metáfora é o da substituição penal, ou simplesmente substituição. De acordo com esse modelo, Cristo é visto como um substituto, como aquele que vai para a cruz em nosso lugar. Os pecadores deveriam ser mortos em razão de seus pecados. No entanto, Cristo é morto em nosso lugar. Deus permite que Cristo permaneça em nosso lugar, tomando sobre si as nossas culpas, para que sua justiça, conquistada por meio da obediência na cruz, possa se tornar também nossa justiça. É possível observar esse modelo presente nos ensinos doutrinários ainda no século XVI, como no Catecismo de Heidelberg, de 1563, que diz, abre aspas, Cristo que antes se apresentou em meu lugar ao tribunal de Deus e tirou de mim toda a maldição, fecha aspas. Ainda surgiram outras muitas teorias que visavam esclarecer como a morte de Cristo restaurou a humanidade. Porém, é importante destacar que essas metáforas são apenas metáforas, um meio para tentar explicar algo muito complexo que vai além da nossa capacidade de compreensão. Como disse C.S. Lewis, as imagens existem apenas para nos ajudar a entender a fórmula, mas não são verdadeiras como a fórmula. Elas não exprimem a dimensão da realidade, mas apenas algo mais ou menos semelhante a ela. Ouvimos que Cristo morreu por nós e que sua morte lavou nossos pecados e que, ao morrer, ele anulou a própria morte. Essa é a fórmula. Eis aí o cristianismo. É nisso que se deve acreditar, diz C.S. Lewis.
A morte de Cristo na cruz e a sua consequente vitória, a ressurreição, é, portanto, para os cristãos, não apenas o ponto central do cristianismo, como também o motivo da sua esperança. Os cristãos encontram na ressurreição de Jesus a expectativa de uma futura vida gloriosa sem presença da morte, como afirma o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se temos esperança em Cristo, somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus resulta em uma nova vida, a qual não estarão mais sujeitas à morte como resultado da queda, mas serão ressuscitados quando Cristo voltar. Por essa perspectiva, podemos afirmar que não seria possível obter a salvação por esforço próprio, somente pela obra redentora de Cristo. Como visto, a cruz de Jesus, para os cristãos, é o único meio pelo qual os pecados são redimidos. Contudo, o Evangelho de Lucas narra que o próprio Jesus, ao encontrar-se com seus discípulos já depois de sua ressurreição, afirma que seus seguidores deveriam proclamar a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados. Isso está em Lucas 24, 47. Isso nos leva a pensar que, além da morte e ressurreição de Jesus, há um outro ponto central para o cristianismo, o arrependimento. Como você definiria arrependimento? O que é arrepender-se? Alistair McGrath e J.G. Packer vão dizer que arrepender é ignorar todos os caminhos, exceto aquele estabelecido por Jesus. Nesse caso, arrependimento não tem a ver com sentimento de remorso ou algo do tipo. O arrependimento legítimo requer uma mudança no modo de pensar e agir. É recalcular a rota, rejeitar qualquer modo de viver a não ser aquele de Cristo. Já C.S. Lewis vai dizer que arrependimento trata-se de algo mais difícil do que simplesmente se humilhar e admitir a própria culpa. Significa aniquilar parte de nós passando por uma espécie de morte. Além disso, para Lewis, o arrependimento é um paradoxo, pois só uma pessoa má precisa de arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Bom, eu vou repetir esse paradoxo. Só uma pessoa má precisa de arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Na crença cristã, toda a humanidade é má, logo todos precisam se arrepender. Contudo, sendo a humanidade má, é impossível chegar ao arrependimento, de acordo com esse paradoxo. Por outro lado, Deus é justo e bom. Ele seria capaz de arrepender-se, porém, não seria necessário, pois nele não há maldade. A conclusão que Lewis chega é que a humanidade precisa de um pouco de Deus em si para conseguir alcançar o arrependimento, assim como uma criança que está aprendendo a escrever precisa da mão de um adulto sobre a sua para formar as letras. Eis aí um outro motivo para os cristãos levarem tão a sério a encarnação de Jesus. Por meio da encarnação, Jesus foi capaz de sofrer e morrer por conta de sua natureza humana, e mais que isso, poderia fazê-lo de forma perfeita porque é Deus. Dessa forma, Jesus quebra o paradoxo do arrependimento, pois sua ação como Deus encarnado permite que a humanidade participe de sua morte e da consequente nova vida, como está em Romanos 6,8, fornecendo assim a condição para o arrependimento e perdão dos pecados, como está em Atos 3,19. É claro que com o passar do tempo, algumas objeções a essas crenças foram apresentadas. Muitos estudiosos começaram a refletir sobre a figura do personagem principal do cristianismo, Jesus de Nazaré. Pouco se discute, se é que ainda discute, sobre se Jesus realmente existiu. Não existe espaço para essa discussão, pois há muitos documentos históricos, extrabíblicos inclusive, que atestam para a existência de Jesus de Nazaré. A discussão gira em torno sobre a figura desse Jesus histórico, quem ele realmente é, quais foram seus propósitos, qual é o significado da sua morte, enfim. Para os cristãos, as respostas para essas perguntas são claras e muito fáceis de encontrar nas escrituras, mas para os céticos, essas respostas não satisfazem. Por exemplo, um filósofo francês chamado Ernest Renan afirma que a única coisa que pode ser destacada sobre Jesus é o seu caráter moral, ou seja, seus ensinamentos e estilo de vida moral. Renan reconhece que Jesus é um homem extremamente inteligente, por isso foi reconhecido como um grande mestre da moralidade. Seus ensinos eram investidos de plena autoridade e sua inteligência inspirava considerações encantadoras. Para Renan,
Jesus tinha a missão de proclamar o reino de Deus, que nada mais é, segundo a sua interpretação, uma correção dos sentimentos. Jesus era, para esse filósofo, um revolucionário que iria instaurar o reino de Deus a partir de mudanças radicais da religião e do modo de vida das pessoas. Resumidamente, Renan apresenta Jesus como um grande mestre da moral, um revolucionário, o fundador dos direitos da consciência livre, o modelo acabado em que todas as almas que sofrem meditarão para se fortificar e se consolidar. Outras objeções foram levantadas, como por exemplo a ideia de que os seguidores de Jesus teriam inventado a história de que Jesus teria ressuscitado, ou que Paulo teria aproveitado essa história de Jesus para inventar uma nova religião, que seria o cristianismo. Enfim, bobagens. É claro que os cristãos responderam a essas objeções. Jesus, para os cristãos, é muito mais do que simplesmente um grande mestre da moral ou um revolucionário do seu tempo. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, como está em Mateus 14:33. Para provar isso, Lewis faz uma análise sobre as declarações que Jesus faz de si mesmo e chega à conclusão de que, realmente, ele não pode ser simplesmente um grande mestre da moral, pois a única pessoa que pode fazer as alegações feitas por ele é, ora o próprio Deus, ora um completo lunático que sofre todo tipo de delírio que compromete a saúde da mente. Por exemplo, João capítulo 8, versículo 58. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. João capítulo 14, versículo 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostre-nos o Pai? João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. E Jesus também não repreende aqueles que o reconhecem como Deus, como faz Pedro e Tomé. Mateus, capítulo 16, verso 16. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João, capítulo 20, versículos 27 e 28. E Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a ao meu lado. Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Quem faz esse tipo de declaração ou é maluco, ou é Deus, ou é um completo mentiroso. E sabemos que mentiroso e maluco Jesus não é. Para Lewis, também fica fora de questão a hipótese de que seus seguidores teriam inventado ou exagerado a história, criando assim um Jesus lendário. Pois, para os judeus, o povo mais monoteísta de todos, seria impensável criar um Deus que se torna homem, ou um homem que seja Deus. Além disso, servindo-se de suas habilidades acadêmicas como historiador literário, Lewis está convencido que os evangelhos podem ser qualquer coisa, menos lenda. Veja o que C.S. Lewis escreve, abre aspas. Já li um número considerável de lendas e estou certo de que não são a mesma coisa. Os evangelhos não são artísticos o suficiente para ser lendas. Do aspecto imaginativo, eles são desajeitados, não apresentam um desenvolvimento apropriado. A maior parte da vida de Jesus é totalmente desconhecida para nós, bem como a de qualquer outra pessoa daquela época, e nenhum criador de lendas faria uma coisa dessas. Além de pequenas porções dos diálogos platônicos, desconheço conversas na literatura antiga como aquelas que encontramos no quarto evangelho. Nada houve de semelhante, sequer na literatura moderna, até cerca de 100 anos atrás, quando o romance realista passou a existir. Fecha aspas. Portanto, como afirma Lewis, é inimaginável que os judeus monoteístas inventassem um Deus encarnado para adorá-lo. Muito menos os evangélicos apresentam-se como histórias fictícias. Também é bastante improvável que os relatos dos evangelhos sejam uma invenção dos judeus do primeiro século, pois muitas das coisas narradas são ilógicas ao contexto original, como diz Tim Keller. Abre aspas. João, autor do Evangelho, nos conta que a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo foi Maria Madalena, uma mulher. Todos os especialistas em Bíblia e historiadores lhe dirão que, na época, as mulheres não podiam testemunhar nos tribunais judeus ou romanos. Nessas culturas patriarcais, o testemunho de uma mulher era considerado indigno de confiança e, portanto, inadmissível como evidência. Isso quer dizer que, se você estivesse fabricando um relato de ressurreição a fim de promover uma religião ou movimento, jamais faria de uma mulher a primeira testemunha ocular. A única razão com plausibilidade histórica para as mulheres aparecerem nos relatos é que tudo deve ter acontecido assim. Fecha aspas.
Por conta dessas complexidades dos relatos contidos nos evangelhos, ao apresentar os acontecimentos na forma em que está exposta, é perceptível, tanto para Lewis quanto para Keller, que não se trata de uma história que alguém pudesse ter inventado, tendo em vista o quão intrigado se apresenta a narrativa. Nas palavras de Lewis, abre aspas, a realidade, na verdade, geralmente é algo que você não teria imaginado, e esse é um dos motivos pelos quais eu acredito no cristianismo. Trata-se de uma religião que você jamais teria imaginado. Se ela nos oferecesse apenas o tipo de universo que sempre teríamos esperado, eu teria a impressão de que ela é uma de nossas invenções. Mas na verdade, a religião cristã não é o tipo de coisa que alguém teria inventado, uma vez que apresenta precisamente o tipo de mudanças que as coisas demonstram. Fecha aspas. Bom, galera, esse foi só um pedacinho daquilo que eu escrevi no meu trabalho de conclusão de curso. É claro que tem muito mais coisas, eu explico de forma muito mais complexa, aqui eu tentei simplificar bastante a ideia, mas, enfim, essa foi um trabalho bem legal que eu escrevi, né, que eu fiz e que eu tenho muito orgulho de ter escrito, apesar de não ser nada tão complexo assim, né, nada tão grandioso, mas foi uma experiência bem bacana ter pesquisado, ter escrito sobre essas coisas. Então, bom, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, curta aqui, compartilha essa mensagem para alguém e, claro, vamos continuar caminhando junto, porque a caminhada com Cristo não é solitária, é comunitária. Então tamo junto. É nóis. Valeu, até a próxima.